Bom, pessoal, então já passou das 10 horas, né? Novamente, como o vídeo está sendo gravado, essa aula está sendo gravada, eu vou começar aí me identificando para ficar registrado no vídeo, certo? Então, eu sou o professor Paulo Daines, do Instituto Federal de São Paulo. Esta é uma aula síncrona do curso de Conversão de Energia 1. Bom, eu vou voltar a compartilhar minha tela. Qualquer momento, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem escrever aí no bate-papo, né? Ou então abrir o microfone, né? E fazer em voz alta. O único detalhe é que às vezes no bate-papo, como eu estou concentrado dando a aula, né? Nem sempre eu consigo ver ali a pergunta, certo? Às vezes eu respondo um pouco atrasado. Tá tudo certo com o vídeo com áudio? Parece que a minha conexão acendeu um vermelhinho aqui. Tudo certo? Não está falhando nada? Então tá bom. Então eu vou abrir aqui o PowerPoint para nós começarmos a nossa aula de hoje. Então, nossa terceira aula, né? Eu vou começar fazendo um resumo rápido do que vocês viram na aula assíncrona da semana passada. A aula começou aí com a equivalência, né, entre circuitos elétricos e circuitos magnéticos. A intenção de se fazer essa equivalência é facilitar a resolução de circuitos magnéticos mais complexos, certo? Circuitos sérios, a gente viu aí nas últimas aulas, né? Mas às vezes quando nós tivermos um circuito que for uma mistura de circuito sério e circuito paralelo, pode ficar um pouco mais complexa a resolução do circuito magnético. Bom, para torná-la mais simples, nós podemos utilizar essa equivalência entre circuitos elétricos e circuitos magnéticos. Transformamos o nosso circuito magnético num circuito elétrico equivalente, aí fica mais fácil resolvê-lo, certo? Então, nessa equivalência, a relutância magnética é análogo à resistência elétrica, o fluxo magnético é análogo à corrente no circuito elétrico e a força magnetomotriz, que é o produto NI da bobina, ele é análogo a uma fonte de tensão no circuito elétrico. Então, eu tenho basicamente esses três elementos no meu circuito magnético, eu converto eles para o circuito elétrico e resolvo o circuito elétrico que eu estou habituado, certo? Tenho que ter em mente que a corrente que eu calcular, na verdade, não é corrente, é um fluxo. E a tensão que eu tenho, na verdade, não é tensão, é força magnetomotriz, que é o produto NI de uma bobina. Vocês também viram algumas não idealidades, né? Principalmente a dispersão e o espraiamento. Aqui, então, eu vou voltar para a figura para a gente dar uma olhadinha. A figura do slide da aula passada. Então, na dispersão, se eu tenho aqui a minha bobina que está envolto em um circuito magnético, e esse circuito magnético concatena com uma segunda bobina, o fluxo de dispersão é um fluxo que é gerado por uma das bobinas, mas ele não fecha dentro do circuito magnético, certo? Ele concatena, ele fecha pelo ar com a própria bobina. Se eu tiver uma segunda bobina nesse circuito magnético, essa parcela do fluxo não vai concatenar com a segunda bobina e não vai gerar fluxo nessa outra bobina, certo? Esse fluxo de dispersão é como se fosse um vazamento, entre aspas, né, que nós temos aí no núcleo magnético. Fazendo de novo uma analogia aí, mas agora com circuito hidráulico, né? Se eu tenho aqui um cano onde está passando água por dentro do cano, o fluxo de dispersão é um vazamento que eu tenho no cano, certo? Então essa dispersão é uma parcela do fluxo magnético que não fecha dentro do circuito magnético, ele fecha pelo ar, não concatenando com outras bobinas que estejam nesse circuito magnético.
O espraiamento ele acontece quando nós temos um entreferro no circuito, certo? Então, na região do entreferro, o fluxo que vinha todo paralelo dentro do entreferro, quando ele chega aqui nessa região do entreferro, ele tende a fazer curvas, principalmente nas bordas, certo? Do meu entreferro. Então, na próxima figura fica mais claro o espraiamento. Então, aqui é uma figura bidimensional, né? Então, notem que o fluxo que dentro do entreferro era paralelo, quando ele chega aqui na região do entreferro, o miolo do entreferro ele fica normal, fica paralelo também, só que um pouco menos denso, certo? É como se a área do entreferro fosse um pouco maior do que a área do ferro. E na região das bordas eu tenho esse efeito de curvatura, certo? Bom, uma maneira de tentar compensar então essa não idealidade do entreferro é considerar que a área do entreferro é um pouco maior do que a área do ferro, certo? E o que a gente usa aí? O comprimento do entreferro. Então, eu pego aqui, se a minha área do meu ferro for um comprimento A por uma profundidade B, eu somo em cada uma dessas unidades o tamanho do entreferro. Notem que se esse entreferro for muito pequeno, em razão da área, esse efeito do espraiamento vai ser desprezível nessa área que eu vou ter de entreferro, certo? Então, isso aqui é uma fórmula empírica para tentar compensar o erro que eu tenho com o espraiamento. Se o meu entreferro for muito grande em relação à área do entreferro, esse erro vai ser maior. Se o comprimento do entreferro for pequeno em relação à área, esse erro também vai ser pequeno. Tudo tranquilo com essa questão dessa não idealidade aí do espraiamento? Tanto da dispersão aí do espraiamento? Ok. A conexão ainda está ok? Ok. Qualquer falha na conexão, me avisem aí, certo? Vamos voltar então. Vamos voltar para o nosso slide. Bom, vocês também viram ali nos slides da aula passada que para ter tensão induzida em uma bobina é necessário ter variação do fluxo. Essa tensão vai ser proporcional a essa variação vezes o número de espiras da bobina. Nós chamamos então de fluxo concatenado com a bobina o fluxo vezes o número de espiras, o fluxo que eu tenho no núcleo vezes o número de espiras que eu tenho na bobina, certo? Porque esse fluxo, ele de certa forma, ele é amplificado na bobina, certo? Quanto mais espiras eu tiver na bobina, mais fluxo a minha bobina vai enxergar. Bom, se eu derivo, então, se eu aplico aqui a definição de fluxo concatenado, né? Eu tenho então que a tensão na bobina também é a derivada do fluxo concatenado. Nós também vimos aí a definição de indutância, né? Então, a indutância numa bobina é a razão entre o fluxo pela corrente, assim como a resistência é a razão entre tensão e corrente. Em uma bobina, a indutância é a razão entre o fluxo que a bobina gera pela sua corrente.
Então, se eu isolo aqui o fluxo nessa definição aqui de indutância, né, faço que o fluxo é igual a indutância vezes a corrente, e aplico isso nessa derivada, eu vou ter que a tensão induzida em uma bobina é igual à sua indutância vezes a variação da corrente. Então, definição essa que vocês estudam aí em circuitos elétricos. Nós também podemos, se a gente aplicar aqui as fórmulas de eletromagnetismo, nós vamos chegar à conclusão que a indutância é igual ao número de espiras ao quadrado dividido pela relutância magnética do circuito. Certo? Então, isso é que é a indutância. Então, note que nós saímos de uma definição onde nós temos aqui fluxo e corrente, que são coisas variáveis, e chegamos a uma definição de indutância que depende somente de fatores geométricos que são fixos. Bom, se nós tivermos mais de uma bobina em um circuito magnético, o fluxo nessa bobina ele depende da sua própria corrente. Então, o fluxo na bobina 1, no enrolamento 1, depende da sua própria corrente, mas também depende da corrente na bobina 2, certo? De novo, se eu tenho duas bobinas que estão que elas estão no mesmo material, no mesmo núcleo magnético, ou seja, elas compartilham o mesmo fluxo, então, o fluxo concatenado em uma das bobinas depende da sua própria corrente, mas depende também da corrente na segunda bobina. Essa dependência do seu fluxo devido à sua própria corrente, ela está ligada à indutância da bobina, a indutância própria da bobina. E a dependência que ela tem da segunda bobina é chamada de indutância mútua, certo? Então, essa indutância 1,1 é a indutância da bobina 1 devido à corrente da bobina 2, da bobina 1. E a indutância 1,2 é a indutância na bobina 1 devido à corrente na bobina 2. Então, isso aqui é chamado também de indutância mútua entre a bobina 1 e a bobina 2. A indutância própria depende do número de espiras da bobina ao quadrado e a indutância mútua depende do produto do número de espiras das duas bobinas. Substituindo então a definição da indutância na fórmula do fluxo e também derivando, sabendo que o fluxo concatenado com a bobina 1, se eu derivar esse fluxo, vai me dar a tensão na bobina 1. Então, a tensão na bobina 1 depende da sua indutância própria, vezes a variação de corrente na bobina 1, mais a indutância mútua, vezes a variação da corrente na bobina 2. Se a gente repetir esse procedimento para o fluxo na bobina 2, nós vamos chegar aqui à indutância na bobina 2,1, ou seja, a influência da corrente da bobina 1 no fluxo da bobina 2, também é o produto N1-N2 pela relutância. E a indutância própria da bobina 2 depende também do seu número de espiras ao quadrado. Então, notem que a indutância 1,2 e a indutância 2,1, elas são iguais. Ou seja, essas indutâncias mútuas entre duas bobinas, o efeito de uma sobre a outra é igual, certo? Bom, até aqui então foi um resumo rápido hein, do que foi visto na aula assíncrona da semana passada. Alguma questão sobre esse conteúdo aí, pessoal?
Joia, não tendo dúvidas, nós vamos então avançar aí no conteúdo da aula de hoje realmente, certo? Então vamos lá, voltando a compartilhar. Joia, não tem dúvida até o momento, tranquilo. Então vamos voltar ao que é realmente o conteúdo da nossa aula de hoje. Bom, vamos estudar agora então potência e energia em uma bobina, certo? Então vocês devem lembrar, né, que potência é o produto entre tensão e corrente, certo? Como tensão é a derivada do fluxo concatenado, eu posso chegar à conclusão também que a potência em uma bobina é a derivada do fluxo vezes a corrente. Então, de novo, para que eu tenha então potência numa bobina, é necessário que eu tenha variação de fluxo, certo? Mas não energia, certo? A energia que eu posso armazenar em uma bobina, ela vai ser então a integral da potência. Então, se eu substituo aqui a fórmula da potência, então peguei essa fórmula aqui da potência, substituí. Notem então que o dt cortou com dt, eu fiquei com U de fluxo. Fiquei com I de fluxo. Se eu substituir aqui a corrente pelo fluxo, então se eu reescrever aquela equação onde o fluxo é igual à indutância vezes a corrente, eu vou nessa equação, isolo a corrente e substituo. Então eu tenho que também essa energia armazenada em uma bobina, ela é então a integral do fluxo sobre a indutância de fluxo. Essa integral, ela me dá aqui então 1 sobre 2L vezes o fluxo no instante final ao quadrado menos o fluxo no instante inicial ao quadrado. Se eu supor, então, que no instante inicial o fluxo era zero, ou seja, eu saí de uma bobina, eu apliquei essa integral numa bobina que não tinha fluxo inicialmente, então o fluxo que eu armazenei nessa bobina depende do valor do fluxo ao quadrado, certo? Então a energia que eu armazenei depende do valor do fluxo ao quadrado, dividido por 2L. Se eu pegar, então, posso voltar aqui com a definição do fluxo, certo? Substituo aqui. Eu posso reescrever essa forma de energia em função da corrente. Então, posso escrever ela em função do fluxo e posso escrevê-la em função da corrente. Professor, sim. Eu não estava acompanhando as aulas antes. O fluxo inicial sempre vai ser zero? Não precisa ser sempre zero. Você pode querer calcular essa energia de um momento diferente de zero até um outro momento, certo? Ou seja, que a bobina já tinha um certo fluxo armazenado e você quer saber quanto que ela armazenou a mais. Nesse caso, você teria que... deixa eu voltar aqui. Usar essa primeira fórmula, né? Você teria que saber qual que é esse fluxo inicial ao quadrado, né? Subtrai do fluxo que você obteve ao quadrado, você vai ter a variação aí. Entendi. Então, obrigado. Por nada. Não necessariamente o fluxo inicial tinha que ser nulo, certo? Eu fiz essa consideração para deixar mais simples a fórmula aí da energia armazenada. Que geralmente vai ser o caso mais interessante, certo? A gente saber quanto que ela armazenou desde o início até o final. Bom, mas nós podemos aplicar várias substituições de variáveis, certo? E reescrever essa equação da energia em diversos formatos, certo? Eu posso expressá-la em função do fluxo no núcleo. Então aqui eu peguei aqui essa equação, esse fluxo, ele é igual a número de espiras vezes o fluxo no núcleo.
ao quadrado. E eu também substituí a definição da indutância. Certo? Então, eu reescrevi esses valores. Notem aqui que eu vou ter n ao quadrado e n ao quadrado. Então, o número de espiras desapareceu. Esse fluxo ele também pode ser definido como a densidade de fluxo vezes a área. Então, eu também posso escrever essa equação em função do fluxo no núcleo, não do fluxo concatenado, né? Aqui nós temos o fluxo concatenado. Ou então em função do densidade de campo magnético. Esse formato aqui de densidade de campo magnético, ele é interessante porque aqui na equação apareceu a área da seção transversal vezes o comprimento médio. A área da seção transversal vezes o comprimento médio é o volume de ferro que eu tenho no núcleo. Então, essa equação me diz uma coisa interessante. Para que eu possa armazenar mais energia em um circuito magnético, eu preciso de mais volume de núcleo magnético, ou seja, no nosso caso geralmente é ferro, né? Então eu preciso de mais ferro, mais pesado, o que tem sentido, certo? Um transformador com potências maiores, ele vai ser um transformador maior. Assim como um motor que pode fornecer uma potência maior, também vai ser um motor maior, certo? Então, potência está ligado com volume de material. Por último, se eu pegar essa equação aqui da densidade de fluxo, lembrando que B é igual a permeabilidade magnética vezes o campo H, então eu vou abrir esse B ao quadrado em B vezes B, e um dos B eu vou substituir pelo μH. Então notem que quando eu fizer isso, o μ vai desaparecer. Eu vou ficar então que a energia armazenada em um circuito magnético, ela depende do volume dividido por 2 vezes o produto BH. Certo? Se essa permeabilidade não for constante, que é o caso de praticamente todo circuito magnético, até aqui eu estava considerando essa permeabilidade constante, se ela não for constante, eu posso obter a energia armazenada integrando, certo? Como eu não tenho essa curva exata, eu posso aplicar em uma integral numérica, certo? Se eu tiver alguns pontos dessa curva, eu consigo construir e fazer uma integração numérica. Então, se eu variar aqui o campo B de uma posição 1 até uma posição 2, a variação de energia é a área entre a curva e o eixo B. Se eu quiser calcular desde o zero, né, então vai ser toda a área que eu tenho entre a curva até o ponto B2. Toda essa área vai ser a energia armazenada pela bobina. Bom, vamos ver então o que acontece aí com a tensão quando nós temos então um fluxo variável, certo? Nós vimos então que para ter tensão induzida precisa ter variação do fluxo, certo? E essa tensão é a derivada dessa variação do fluxo. Então, por simplicidade, eu vou assumir que o fluxo no meu núcleo magnético tem um formato, uma função senoidal. E tem um valor de máximo. Certo? Então, como a tensão é a derivada desse fluxo vezes o número de espiras, quando eu derivo seno, eu tenho cosseno. E mais, né? Essa minha frequência ela é igual a 2πf, então meu ômega é 2πf, e esse fluxo máximo ele é igual à área da seção transversal vezes a densidade de fluxo máximo, ou seja, se esse fluxo aqui tem uma função senoidal, a minha densidade de fluxo também tem a mesma função senoidal, certo?
A hora então que eu derivo isso aqui, esse valor de tensão máximo, ele vai ser igual a ômega, número de espiras que estava aqui na nossa fórmula, vezes o fluxo máximo. De onde que aparece esse ômega aqui, certo? A derivada de seno de xt é igual a x cosseno de xt, certo? Então, quando eu derivo esse seno, esse ômega aparece multiplicando o cosseno. O n já tinha aqui, certo? E o fluxo máximo também estava do lado de fora, certo? Então, a tensão máxima que eu tenho numa bobina, cujo fluxo é senoidal, ela tem o formato cossenoidal, e esse valor máximo aqui vai depender da frequência, vai depender do número de espiras e vai depender do valor máximo do fluxo. Substituindo ômega pela sua definição, 2πf, e substituindo também o fluxo máximo pela sua definição, eu tenho então que a tensão máxima em uma bobina, 2πf, vezes o número de espiras, vezes a área da seção transversal, vezes a densidade de fluxo máximo. Aqui somente algumas definições, né? Então, sempre que eu quiser saber a tensão máxima que tem na bobina, eu preciso saber da densidade de fluxo máximo. E também da frequência, além de outros valores geométricos, né? Número de espiras, área de seção transversal. Bom, nós vimos então que existe uma relação direta, né? E uma relação que eu vou falar aqui assim bem dura, né? Entre a tensão e o fluxo. Notem que se a tensão é senoidal, notem que se o fluxo é senoidal, quando o fluxo é zero e a minha tensão é cossenoidal, quando o fluxo é zero, a tensão está no máximo. Então, a tensão da bobina ela está 90 graus adiantado do fluxo. Ou o fluxo está atrasado em relação à tensão. Tensão e fluxo é dito que eles estão em quadratura, porque esse atraso é de 90 graus. Bom, se a relação entre B e H fosse uma reta, que é o caso quando a gente supõe que a permeabilidade magnética é linear, se essa relação fosse uma reta, a corrente na bobina seria senoidal. Agora, como a curva BH do material ela não é uma reta, ela tem saturação e tem esterese, vai resultar que a corrente que eu tenho na bobina ele não vai ser senoidal. Como que eu posso tentar obter essa corrente aqui, certo? Uma maneira de fazer isso vou aqui na curva BH, se eu multiplico o B pela a área da seção transversal, eu tenho o fluxo, ou seja, eu tenho esse fluxo aqui. Se eu multiplico o H pelo comprimento médio do núcleo e divido pelo número de espiras, eu tenho a corrente. Então, eu consigo transformar a minha curva BH numa curva de fluxo por corrente. Bom, como que eu obtenho a corrente, então? Eu vou em cada ponto do fluxo, notem que aqui o fluxo está aumentando. Se o fluxo está aumentando, eu estou nessa reta aqui da minha curva fluxo-corrente, venho aqui com o valor do fluxo e obtenho a corrente. Vou ponto a ponto correndo essa curva e obtendo a corrente para cada valor do fluxo. Notem que quando eu faço o retorno, quando o meu fluxo começar a diminuir, ele vai percorrer uma curva diferente. Mas mesmo assim eu vou levantando os pontos da corrente. Assim eu consigo traçar a curva que eu tenho em uma bobina
para magnetizar o núcleo. Então, eu tenho aqui, então, alimento uma bobina com uma tensão, vou obter um fluxo. Para ter esse fluxo, eu vou precisar de uma corrente, e essa corrente é não senoidal. Certo? Então, a corrente de magnetização que eu tenho aí em uma bobina, ela é não senoidal. Eu recomendo que vocês assistam esse vídeo aqui do professor Alaor, que ele faz um ensaio de laboratório, onde ele demonstra esse formato da corrente, certo? Ele mede pega um transformador, alimenta com tensão, e ele mede a corrente de magnetização do transformador. Vocês vão ver que o formato dessa corrente é muito parecida com essa que tem aqui no nosso desenho. Então, eu recomendo que vocês deem uma olhada nesse vídeo aqui do YouTube do professor Alaor, certo? Aí vocês vão ver a comprovação experimental desse formato de corrente. Tranquilo até aqui, pessoal? Essa corrente de magnetização em um transformador, em geral, ela é muito baixa, certo? Nós vimos no nosso primeiro experimento ali, na nossa disciplina de laboratório, que quando eu tenho um núcleo de ferro fechado, a corrente de entrada que eu tenho ela é muito baixa, certo? Se eu tenho entreferro, essa corrente começa a aumentar. Quanto mais ar eu tiver no meu circuito magnético, maior vai ser essa corrente, certo? Só que o ar, ele não tem saturação, certo? Então, quando eu tenho entreferro em um circuito magnético, essa corrente de magnetização, ela é senoidal. Por quê? Porque num circuito onde eu tenho ferro e ar, a relutância magnética do ar é mais importante. E essa relutância magnética do ar é linear. A permeabilidade magnética do ar ela é linear. Certo? Então, em circuitos que eu só tenho ferro, que o circuito é fechado, a minha corrente de magnetização vai ser muito baixa, mas ela vai ter aquele formato estranho ali, certo? Aquele formato que tem harmônicos. Tem uma componente de terceira harmônica bem alta naquela corrente. Em circuitos com entreferro, a corrente vai ser maior, só que ela vai ser senoidal. Certo? Por quê? Porque o entreferro não tem saturação e não tem esterese. O ar não tem essa característica, somente o ferro, os materiais ferromagnéticos. Bom, vamos voltar então. Tudo certo, né, pessoal? O áudio e o vídeo também continuam certo. Ok. Jóia. Vamos voltar aqui então. Então, conforme eu comentei para vocês, recomendo que vocês vejam aqui o vídeo do professor Alaor, certo? Ele é um ensaio experimental em que ele mede essa corrente na entrada de um transformador. Bom, nosso próprio objetivo aqui é estudar a potência aparente, certo? Bom, a potência, definição de potência aparente, né, ou seja, aquela potência reativa, é a tensão efetiva vezes a corrente efetiva, certo? Bom, nós calculamos ali a tensão máxima, certo? Só que eu preciso da tensão efetiva. Para eu obter o valor da tensão efetiva ou tensão RMS, eu preciso pegar o valor do máximo e dividir por raiz de 2. Certo? Então, se eu pegar aquela definição que nós vimos de tensão máxima e dividir por raiz de 2, eu vou ter que a tensão efetiva é raiz de 2 vezes π, vezes a frequência, número de espiras, área de seção transversal, densidade máxima de fluxo.
Bom, para eu obter a corrente, eu preciso então ir na curva BH, vou obter lá o H máximo, só que eu também preciso obter o H eficaz. Então, se eu obter lá o H máximo, venho aqui e obtenho o H eficaz também dividido por 2, certo? Então, a minha corrente efetiva vai ser o H efetivo vezes o comprimento do circuito magnético dividido pelo número de espiras da bobina. Se eu fizer esse produto, eu vou obter então a potência aparente. Certo? Então, notem que eu tenho N aqui, né? Vai cortar com esse N. E, de novo, eu vou ter o comprimento vezes a área, o que vai me dar volume. Então, para eu poder armazenar uma potência aparente maior, para eu poder lidar com uma potência aparente maior, eu preciso de mais volume. E, de novo, notem que eu tenho aqui o produto BH, né? Só que aqui eu tenho o B máximo e aqui eu tenho o H efetivo, certo? Existe uma relação aqui de raiz de 2. Se eu quisesse trabalhar com o H máximo, eu teria que ter o H máximo dividido por raiz de 2, ia cortar a raiz de 2 com raiz de 2, né? Mas, em geral, a fórmula é dada nesse formato aqui, certo? Na nossa bibliografia. Então, de novo, para eu poder manipular uma quantidade de energia maior, uma potência maior, eu preciso de mais volume. Bom, quem fabrica ferro elétrico, em geral, ele fornece para os projetistas, né, ele vende o seu ferro, né, ele fornece curvas ali em função, como quem fabrica o ferro não sabe qual vai ser o tamanho do transformador ou do motor que cada projetista vai projetar, né, vai desenvolver, então ele fornece curvas de potência aparente por unidade de massa. Certo? Então ele fornece essas curvas para nós. Certo? Com esse valor, se eu conhecer então o volume do meu material, eu consigo então multiplicar pelo volume, pela massa, na verdade, né? E eu obtenho a potência aparente que eu vou ter no meu produto. Existem algumas fórmulas para calcular isso, né? São fórmulas assim, meio empíricas, né? Então, a intenção aqui, na verdade, agora aqui falamos de potência aparente, certo? Agora nós vamos falar de perdas no ferro. Bom, a perda que nós temos no ferro, então, lembre que potência aparente é potência que eu consigo armazenar, certo? É uma potência que está sendo armazenada, ela não está sendo dissipada. Agora, a perda é energia que foi dissipada, certo? Energia que foi perdida, né? Em geral, nós não queremos ter perdas, né? Então isso é algo não desejado, mas é que é uma não idealidade que existe aí, certo? Então a perda que eu tenho no ferro do transformador, ela é devida a dois fatores. Perdas por esterese e perdas por correntes parasitas. Vamos ver cada uma delas aí, certo? As perdas por correntes parasitas, então lembre que nós temos fluxo nesse núcleo, certo? Se o fluxo for variável, eu vou ter aqui no próprio ferro, eu vou estar induzindo correntes nesse ferro, certo? Que são perpendiculares ao fluxo. Bom, só que no núcleo eu gostaria de ter somente fluxo, somente campo magnético. Só que o meu material aqui do meu núcleo, ele também é condutor de corrente. Deixa eu ver se eu tenho mais uma figura em corte. Tenho, essa figura é melhor. Então, se eu tenho fluxo que está passando nesse núcleo magnético, isso me gera tensões e correntes nesse núcleo. Para reduzir essas correntes,
o núcleo magnético de qualquer motor ou de transformador, ele nunca é maciço, certo? Ele vai ser sempre composto por lâminas de ferro que são cortadas e empilhadas. Essas lâminas, elas são isoladas eletricamente. E como que isso é feito? Geralmente essa isolação é obtida simplesmente por oxidação das faces aqui das minhas lâminas, certo? Porque essa tensão que surge aqui no material, ela é muito baixa, certo? Então qualquer, como se diz, qualquer isolação que eu coloque aqui consegue impedir que eu tenha corrente circulando entre as lâminas, certo? Mas ainda assim, na lâmina, eu vou ter uma certa corrente, certo? Então, usando esse artifício de usar chapas empilhadas, eu consigo reduzir bastante essas correntes parasitas, mas eu não consigo eliminá-las totalmente. Então, se vocês voltarem aqui para essa fórmula, as perdas, então, por correntes parasitas, elas dependem do diâmetro da chapa, dependem da frequência e, obviamente, do B máximo. Então, quanto mais finas forem essas lâminas, menor a corrente parasita. Quanto menor a frequência, também menor essas perdas por correntes parasitas. Bom, e as perdas por esterese? Nós vimos, então, que quando eu saio de um valor B1, de um valor B inicial para um valor B final, a energia armazenada no meu circuito magnético é a área entre a curva e o eixo B. Então, se eu sair desse ponto BR, menos BR, e aumentei o H até o... Alguma pergunta? Opa! Alô? Eu acho que eu perdi a compartilhação. Oi. Alô, pessoal. Alô? Oi, pessoal, estão me ouvindo? Sim, professor. Acho que minha conexão caiu por alguns momentos aí. A parte que eu falei sobre as perdas por correntes parasitas, vocês pegaram, né? Acho que caiu quando eu fui falar sobre perda por esterese, né? Foi isso sim. Ok. Então vamos voltar ali para as perdas por estresse. Deixa eu compartilhar a tela. Consegue já visualizar a tela, né? Sim, professor. Ok, obrigado. Bom, então as perdas por esterese, nós vimos hoje que a energia armazenada em um circuito magnético é a área entre a curva BH e o eixo B, certo? Então, se eu estou com o meu campo H em 0, estou nesse ponto BR e começo a incrementar o campo H, eu vou seguir aqui, a minha energia armazenada vai seguir a curva da esterese até esse ponto B1, que é o ponto máximo, ou seja, essa área representa a energia que foi armazenada na bobina,
Quando eu começar a decrementar, a energia que eu vou devolver para o meu circuito magnético é essa área pequena aqui. Certo? Toda essa área, ela não foi, essa energia que eu puxei, né, do circuito elétrico, ela não foi devolvida. Somente uma parcela dela foi devolvida. Como eu estou aplicando tensão alternada, né, quando eu começar a ter campo H negativo, a energia que eu vou armazenar nesse segundo semiciclo, de novo, é a área entre a curva B, BH, e o eixo B. Então, é toda essa área aqui. Quando eu saí do B, desse valor de 0H, né, e fui até um valor aqui máximo, até o menos B1, então eu armazenei novamente toda essa energia na minha bobina. Quando eu fechar o ciclo e voltar para um H0 novamente, e voltar para esse menos BR, eu vou devolver somente essa pequena parcela da energia. Ou seja, essa área interna do meu ciclo de esterese, ela representa a perda. Quanto maior for a frequência, significa que em 1 segundo eu vou percorrer várias vezes essa área. Então, de novo, a minha perda por esterese também vai depender da frequência, certo? E quanto maior for essa área de esterese, maior é a perda. Por isso, em circuitos magnéticos, como exemplo no ferro, deseja-se que essa área seja a menor possível. Já para um ímã, é o contrário, certo? Vocês lembram que para um ímã eu quero ter um magnetismo residual alto e eu quero que eu não desmagnetize o ímã facilmente. Então eu quero que esses dois pontos do meu ímã sejam bem elevados. Mas para circuito magnético do transformador ou do motor, ou seja, o ferro que eu tenho no motor ou o ferro que eu tenho no transformador, o ideal é que essa área seja a menor possível. Certo? Para quê? Para ter menos perdas, porque essa área interna da esterese, conforme eu aplico energia alternada, é uma área que está sendo dissipada. É uma energia que está sendo dissipada. E dissipada onde? No ferro. É por isso que o ferro esquenta, certo? É um dos motivos. Além das correntes parasitas, o ferro também vai esquentar devido a essa perda por esterese. Então, se eu conheço essa área interna, eu posso aplicar aí uma integral, né, uma integral de superfície. Eu consigo, então, calcular essa energia. Essa esterese não é uma função conhecida, certo? Mas fazer isso aqui de forma numérica, se eu conhecer a curva, não é difícil, né? Eu pego alguns pontos dessa curva, eu consigo fazer isso de forma numérica. Mas essa perda, então, vai depender dessa área interna e vai depender também da frequência. Porque isso aqui vai ser repetido dependendo aí da frequência. Quanto maior a frequência, maior a perda por esterese. Bom, os fabricantes aí de ferro magnético, eles vendem então lâminas de ferro, né? Eles fornecem para os projetistas curvas aí com essa perda, né? Então, porque como ele está fornecendo perda no ferro, nessa curva aqui já está tanto a perda por esterese quanto a perda por corrente parasita, certo? E vocês lembrem que essa perda, ela depende da frequência. Então, quanto maior a frequência, maior vai ser a perda. Então, note que a perda está aqui no eixo da horizontal. Então, se eu projeto um circuito magnético, um transformador, para trabalhar com uma densidade máxima de 1 Tesla, eu consigo vir em uma curva de 50, 60 Hz e descobrir qual que vai ser a perda que eu vou ter no ferro por unidade de volume. Eu vou depois e calculo a quantidade de ferro que eu tenho no meu circuito magnético. Eu consigo então obter a perda total que eu vou ter no ferro do meu circuito magnético. Então, em geral, isso é obtido então por gráficos, certo?
Aqui tem dois exemplos. Esse curva é para ácido silício de grão não orientado e esse segundo aqui, ácido silício de grão orientado. A diferença entre ambos é que o aço com grão orientado, durante o processo de solidificação do aço, é aplicado um campo magnético que dá para o aço um caminho preferencial ali do fluxo. O fluxo fica meio orientado nesse aço, certo? Por quê? Porque durante o processo de solidificação do material foi aplicado um campo magnético. Como você gastou energia para gerar esse campo magnético, um aço de grão orientado vai ser mais caro, certo? Mas isso não é matéria aí para nossa disciplina. Vocês precisam saber que existem essas duas variações aí. Esses dois tipos, né? Tranquilo até aqui, pessoal? Nós vamos fazer ali um exercício, então, para tentar absorver isso um pouco melhor, certo? Então, eu vou voltar aqui, compartilhamento. Vamos tentar resolver um exercício. Bom, como eu não tenho lousa, eu vou abrir aqui do lado do Word. Eu vou manter aqui o nosso exercício e vamos tentar resolver isso aqui. Então, esse exercício 7, para um circuito magnético do exercício 1, calcule a energia magnética armazenada quando a densidade de fluxo for 1 Tesla. Também, item B, a tensão induzida quando a frequência for 60 Hz, dado que a densidade de fluxo tem o formato de 1 Tesla vezes seno de ômega-t. Eu vou rapidamente aqui. Na verdade, os dados do exercício 1 eu já copiei aqui do lado, certo? Eu posso diminuir um pouco aqui. Bom, vamos primeiro então item A, né? Energia magnética armazenada. Bom, essa é relativamente fácil, né? Vamos voltar lá para as fórmulas, né? Que nós temos ali da energia magnética armazenada. Essa energia magnética armazenada, ela depende ali do volume, né? Depende dividido por 2 da permeabilidade magnética, vezes essa densidade ao quadrado. Então, vou anotar essa fórmula aqui. Energia, então, é igual a V, vamos colocar aqui, dividido por 2 vezes densidade ao quadrado. Ok? Então está a nossa fórmula aí, para eu não esquecer. Também eu podia usar a fórmula da corrente, porque esse exercício já foi resolvido e eu conheço a corrente. Alô? Alô? Olá, pessoal. Eu acho que eu caí de novo, né?
Acho que sim, professor. A tela parou de compartilhar. Ok, vamos voltar aí com o compartilhamento. Joia. Então eu vou voltar aqui para o exercício. E para minha resolução no Word. Bom, esse exercício número 1 que ele se refere, ele já foi resolvido para esse valor de B de 1 Tesla, certo? Então, se eu quisesse, deixa eu aumentar aqui um pouco. Eu poderia ir lá no exercício 1, ver qual foi o valor da corrente que nós calculamos. Eu também conheço a indutância que já foi calculada para esse exercício 1. Então, se eu conheço a indutância, conheço a corrente, eu podia aplicar aqui nessa fórmula, eu chego nesse resultado de 0,18 Joule. Ou eu posso aplicar a fórmula aqui da densidade, né? E também calcular. Vamos aplicar essa fórmula e ver se ele fecha, né? Então, a energia vai ser igual... Bom, o volume vai ser, então, o comprimento médio vezes a área da seção transversal. Então, esse comprimento médio, ele tem que estar em metros, então é 0,3 metros, vezes a área, que em metros vai ser 0,0009, é isso, 0,009, dividido aí por 2 vezes a permeabilidade. Então, lembrando que a permeabilidade é 4π, né? 4π vezes 10 elevado a menos 7. Essa é a do ar. A permeabilidade relativa desse ferro, se eu não me engano, era 72.000. Vezes a densidade é 1, né? 1 ao quadrado vai dar 1. Então, posso tirar essa parcela aqui. Vou abrir aqui a calculadora. Então, 0,3 vezes 0,0009. Zero vírgula 00027 dividido ainda por tudo isso aqui. Bom, então dividido por 2, dividido por 4, dividido por π, dividido por 72.000. Vezes 10 dividido por 10 na menos 7 é a mesma coisa que multiplicar por 10 na menos 7. Mas pelo visto eu cometi algum erro, vamos ver. Ah, tá, o erro que eu cometi é que o circuito tem entreferro. Se fosse sem entreferro, então vezes 1, 2, 3, 7. Bom, deu 1,5 vezes 10 na menos 3, certo? Só que eu cometi um erro porque esse circuito tem entreferro, certo? Então, não, como se diz, não vai fechar desse modo, porque eu também tenho que considerar o entreferro. Bom, realmente vai ser mais fácil eu tentar usar a equação da indutância. Então, esse exercício aqui, do jeito que eu fiz, está errado. Estaria certo se o circuito não tivesse entreferro. Então, vou fazer isso aqui. Não dá. Vamos apagar. Vai ficar mais fácil realmente utilizar a fórmula ali com a indutância, né? Vezes I ao quadrado. Bom, para não resolver isso de novo, eu vou voltar no exercício anterior,
onde nós calculamos essa indutância e essa corrente. Aqui o circuito não tinha interferência. Só mais um pouco, pessoal. Aqui. Então, nesse exercício número 1, a corrente é 0,8. Isso aí. A indutância nós também calculamos, mas foi na segunda aula que foi calculado. Aqui sim, a indutância não é esse exercício. Tudo bem, eu tenho então a relutância. Vou considerar somente a relutância do entreferro. Relutância do entreferro. Não foi. Foi. Bom, como eu não encontrei a indutância, eu sei que já foi calculada, mas não quero perder mais tempo. Vamos voltar para o nosso exercício. A indutância é fácil de ser calculada, certo? A indutância vai ser igual número de espiras ao quadrado, dividido pela relutância magnética. Então, a número de espiras, 500 espiras. Então, 500 ao quadrado, dividido 442.000, isso dá na quinta, perfeito. Então, a indutância dessa bobina é igual a 0,56, aproximadamente. Ok, vou arredondar um pouco. Então, meu próximo passo então é pegar essa indutância, dividir por 2, e multiplicar por I ao quadrado. Então, I é 0,8 vezes 0,18. Aqui tem um 1, né? 99, se for arredondar, tem que colocar aqui. Joule. Conforme está no resultado do nosso exercício, certo? Então, basicamente, eu utilizei a forma da energia armazenada, utilizando a indutância e a corrente, certo? Que está nos slides anteriores. Bom, vamos resolver o item B. Deixa eu só conferir. Ainda não perdemos a conexão, né? Não, professor, tudo certo. Tudo certo, tá jóia. Então, vamos para o item B. Então, no item A, nós calculamos a energia armazenada saindo da densidade fluxo 0 até a densidade fluxo 1, certo? No item B, nós estamos trabalhando agora com tensão alternada. Então, eu quero saber qual é a tensão que eu tenho na bobina. Se eu tenho um fluxo, uma densidade do fluxo que tem um formato senoidal, certo? Bom, nós já temos essa forma da tensão, certo? Nós já desenvolvemos, eu não vou desenvolvê-la novamente. Então, a tensão eficaz, ela é igual a raiz, eu não consigo desenhar a raiz de 2, então eu vou colocar R2, tá? Para representar que é raiz de 2,
vezes π, vezes a frequência, vezes o número de espiras, vezes a área da seção transversal, e vezes a densidade máxima. Essa densidade é 1, né? Então eu poderia praticamente tirá-la da fórmula. Então, o valor de tensão eficaz, ele vai ser igual, então, vamos pegar a calculadora, 2 raiz 1,41 vezes π vezes a frequência, que é 60 Hz, vezes o número de espiras, que é 500, e por último a área da seção transversal, que é 0,0009 em metros. Tem que ter cometido algum erro. Vou conferir de novo. 2, vamos apagar tudo e vamos tentar de novo. 2 raiz vezes π vezes 60 vezes número de espiras. Eu acho que em algum momento, em vez da vez, eu dei só igual e acabei perdendo o resultado. Vezes a área da seção transversal, 0,000 igual. Agora sim. Praticamente 119,96, praticamente 170. Então, o valor eficaz, 170 volts. Lembrando, então, que a derivada aqui do seno é cosseno, então a nossa tensão vai ter formato cossenoidal. Então, é 170 cosseno... Professor? Oi? No caso, é praticamente 120, não 170 na conta que o senhor fez na Tem calculadora. razão. O que eu fiz de errado aqui para dar? Eu acho que tem razão. Deixa eu pensar só mais um pouquinho, ver se eu não fiz nada errado. Bom, vou repetir só o cálculo mais uma vez, mas tem razão, né? Eu fiz, deu 120. Ah, tá. Entendi. Acontece o seguinte, esse é o valor da tensão eficaz, certo? O valor que vai aqui multiplicando o cosseno é o valor de pico. Então, eu tenho que multiplicar isso aqui ainda por raiz de 2. Certo? Então esse 120 que eu calculei... Opa, vou apagar. Agora eu lembrei. 120 vezes 2 raiz. Agora sim deu 170. Então, isso aqui é 170. 2πf é praticamente 377. Então, cosseno de 377 T. Essa é a tensão que eu tenho na bobina. Na verdade, então, isso não é uma tensão eficaz, é uma tensão aí em T, certo? Essa tensão de 170 cosseno de 337, se eu for representar de forma fasorial, em geral no tempo a gente usa aí minúsculo, né? Se eu for representar de forma fasorial, isso é igual a, agora sim, o valor eficaz é 120, ângulo de 0 graus. Por que 0 graus? Porque, em geral, nós assumimos que a tensão é a referência. Certo? Então, no formato fasorial, a resposta do item B é 120, ângulo 0.
O sinal no tempo, na verdade, é um sinal cossenoidal, onde o pico do cosseno é 130 vezes cosseno de 377. Ficou claro ali, então, essa questão do valor da tensão? Isso é uma coisa que tem que tomar um pouco de cuidado, certo? Quando a gente fala em tensão no nosso dia a dia, geralmente a gente fala em valor RMS, por exemplo, a gente fala de 110 volts, 127 volts, mas se eu pegar um osciloscópio e colocar ali na tomada a tensão que eu vou ver, o valor de pico é esse valor de 110 ou 127 vezes raiz de 2, certo? Por que disso eu vou deixar com o professor de circuitos elétricos, tá? Mas acho que ficou claro, né? Não? Vocês estão aí ainda, pessoal? Ok. Então, meu primeiro cálculo, na verdade, eu calculei tensão eficaz. Então, não é aquele valor que está multiplicando o cosseno, certo? É o valor de pico. Então, a relação entre valor eficaz e valor de pico para sinais senoidais ou cossenoidais é raiz de 2, certo? Então, eu tenho que multiplicar aquele valor eficaz por raiz de 2. Se eu tenho o valor de pico e quero o RMS, eu divido por raiz de 2, certo? Então, foi esse o problema. Nós temos mais algum tempo aí? Vamos tentar ver se a gente resolve mais um exercício. Opa. Bom, o 7 é uma pequena variação desse exercício, então eu vou deixar para vocês fazerem. O 7 não, o 8, né? Foi reduzido aqui a densidade de fluxo para 0,8 e também a frequência de 50 Hz. Então, vocês automaticamente vai ter uma energia e uma tensão menor. Eu acho que esse exercício 9 é interessante, porque aqui nós vamos considerar a curva real BH para resolver esse exercício, certo? Então, nós pegamos aqui um material aí de ferro do exercício 1. Então, esse material é um material aí de aço elétrico. Nós vamos ter a curva aí no próximo slide. Está pedindo para calcular a corrente para os seguintes valores de densidade de fluxo: 1 Tesla, 1,6 e 2 Tesla. Então, o primeiro passo que nós precisamos é na curva BH. Então, notem que aqui eu tenho B e aqui eu tenho H. Eu preciso, para cada um dos Bs, obter o H equivalente. Então, eu venho aqui no valor de 1 Tesla, vou até a curva H, obtenho o valor de 12. Bom, eu concordo com vocês que essa leitura não é muito precisa, né? Alguém pode dizer, isso aqui não é 12, eu acho que é 11,5 ou é 12,5. Então, nesse modo de tirar a leitura, é um pouquinho impreciso. Oi? O compartilhamento de tela acho que foi interrompido. Vamos voltar. Na verdade, eu não sei se eu como PC compartilhar, né? Agora acho que sim. Então, vamos voltar. Então, nós temos aqui... Joia. Então, nós temos aqui o exercício 9. E nesse exercício 9 está pedindo aí para a gente calcular a corrente no mesmo circuito magnético do exercício 1, só que agora considerando a curva real BH, certo? Então, nós queremos saber o valor da corrente para ter um campo, uma densidade de 1 Tesla, uma densidade de 1,6 e uma densidade de 2 Tesla. Então, nós viemos aqui na curva BH. Então, para 1 Tesla, saio aqui da curva de 1 B igual a 1 Tesla, vou até a curva BH e eu vou obter um valor de H. Como eu comentei,
a precisão desse método vai depender aí de eu ter uma curva com bastante resolução, né? De eu ter aqui bastante resolução nesse gráfico, certo? Do jeito que eu fiz aqui, a resolução é bem baixa, né? Então, na minha leitura, tem 12H aqui, certo? Ou 12 amperes pirametros. Repito para 1.6, 70 e repito para 2, certo? Então, para 1 Tesla eu tenho 12 amperes piras, para 1.6 eu tenho 70 e para 2 eu tenho 9.500. Então, vocês notem que essa relação é altamente não linear. Eu dobrei aqui minha densidade de campo, mas para dobrar essa densidade de campo, o campo H, a intensidade aumentou de uma forma desproporcional, né? Bom, eu vou agora fazer esse cálculo. Então, vou voltar aqui para o Word. Primeiro eu vou fazer uma pequena tabela aqui. Então, para B e H. Então, eu tinha B de 1, 1,6 e 2. Obtive um H de, vamos voltar ali, 12, 70, 9.500. Bom, então vocês lembrem que o H, NI é igual a HL, só que esse circuito tem entreferro, né? Então nós temos aqui 1H do núcleo, vezes o comprimento do núcleo, mais 1H do entreferro, vezes o comprimento do entreferro. Bom, a parcela que nós vamos estar calculando aqui é a parcela relativa ao H do núcleo. Bom, o H do entreferro, ele só depende da permeabilidade do ar, certo? Então, ele não segue essa curva que nós obtivemos aqui, certo? Então, eu tenho aqui que a minha corrente, ele tem essa primeira parcela. Opa. Vamos colocar aqui, dividido tudo isso aqui por N. Bom, o HG, que é a permeabilidade, que é a intensidade no ar, que lembre que esse circuito tem entreferro, ele é igual a μ vezes B. Na verdade é o inverso, né? B que é μ, o B vezes HG, vezes μ, na verdade, certo? Bom, como a área ela não variou, certo? A área do ferro e do entreferro não variaram, então essa permeabilidade G ela é a mesma no ferro e no ar, certo? Então eu vou ter aqui que o HG é igual então a BG, faltou o H, dividido pelo μ do ar, né? Que é o μ0. Vou colocar μ0. Bom, eu posso pegar isso aqui e substituir. Então, a minha corrente é igual a HC vezes LC vou fazer algo um pouquinho diferente aqui, tá? Vou dividido por N, vou separar os dois termos para ficar mais claro o que eu vou querer demonstrar. E aqui,
BG vezes G dividido pela μ0 vezes o número de espiras, tem que ser maiúsculo. Bom, essa fórmula aqui nos diz o seguinte, pessoal. Na corrente que eu vou ter na minha bobina, uma parcela dessa corrente é devido ao núcleo de ferro e uma segunda parcela é devido ao entreferro. Se eu não tivesse entreferro nesse circuito, eu só teria essa parcela da corrente. Certo? Então vamos calcular a corrente agora. Para o primeiro caso, né? Vou chamar aqui então de I1. I1, que vai ser para o caso do campo, da densidade de campo de 1 Tesla. Isso é igual então a μH vale 12. Vou diminuir um pouco aqui. Então o H vale 12. O comprimento desse circuito é 0,3 metros, dividido aí por 500, que é o número de espiras. Mais o B é o mesmo valor de 1 Tesla, vezes o entreferro. Vou ter que voltar no exercício para relembrar o valor do entreferro. O entreferro 0,05 centímetros. Então, esse entreferro é 0,0005 metros, dividido pela permeabilidade do ar. Que é 4π vezes 10 na menos 7. Esqueci do menos aqui, menos 7. Vezes ainda os 500 espiras. Eu vou fazer os dois cálculos em separado primeiro, para mostrar a influência do ferro e a influência do entreferro sobre essa corrente na minha bobina. Então, eu tenho I1. Vamos calcular essa primeira parcela primeiro. Então, ela é 12 vezes ponto... errei aqui. 12 vezes 0,3 dividido por 500. 0,0072. Vamos ver, então, essa é a influência do ferro na corrente de entrada da minha bobina. Vamos ver a segunda parcela. 0,0. Deixa eu apagar aqui. 0,0005 dividido por 4, dividido por π, dividido por 500. Dividir por 10 na menos 7 é a mesma coisa que multiplicar por 10 na 7, né? Então, vezes 10.000. 0,79078, vai. 0,8, arredondando aí, certo? Então, na corrente que eu tenho na entrada da minha bobina, com essa densidade de fluxo de 1 Tesla, eu preciso de uma corrente que vai ser 0,8,072. Notem que se eu tivesse desprezado o ferro, não teria feito diferença nenhuma, certo? Então, esse é ampere. Bom, agora vamos para o segundo valor. Então, vou chamar agora de I2, que é a corrente quando minha densidade de campo é 1,6. E vou fazer de novo o cálculo em separado, certo? Então, eu vou copiar isso aqui para não precisar repetir. E vou alterar só o que é diferente, né? Então, com 1,6, eu tenho aqui 70.
Então, o meu H aqui é 70. Eu continuo, eu não mexi no comprimento, não mexi no Dispiras. No segundo termo, então, em vez de 1, eu vou ter 1,6. Notem que essa segunda parcela, ela aumentou linearmente com o aumento do fluxo. Certo? Então, meu fluxo passou de 1 para 1,6. Agora, essa parcela devida ao ferro, ela aumentou aqui umas 5 vezes, pelo menos, né? Então, eu vou fazer o primeiro cálculo. 70 vezes 0,3 dividido por 500. Já aumentou aí 10 vezes, pelo menos, essa corrente, devido ao ferro, né? Então, I 3 é igual a 0,084. A segunda parcela, eu sei que ela aumentou 60%. Então, eu vou pegar esse valor de 0,8 e multiplicar por 1,6. Tá? Não vou fazer todo o cálculo novamente, porque eu sei que é linear. Vezes 1,6. Então, essa corrente foi para 1,28. O resultado dessa soma, mais 0,084. Notem que, conforme o campo H foi aumentando de forma desproporcional, a influência da corrente devido ao ferro já não é mais já não é desprezível, né? Na verdade, esse é o I2. Vamos para o último caso agora, isso aqui é ampere, né? Que é quando eu tenho uma densidade aqui de 2 e uma intensidade de 9.500. Então, eu vou de novo aqui copiar isso aqui. Na verdade, eu vou pegar de cima. Então, agora aqui eu tenho 9.500. E aqui eu tenho 2. Então, vou pegar, então, calcular de novo a primeira parcela. Aqui, na verdade, é o I3, né? Então, a parcela da corrente devido ao ferro, 9.500 vezes 0,3 dividido por 500 novamente. 5,7. É só isso mesmo? Já está certo. 5,7 mais... Esse segundo termo aqui, em comparação com o primeiro, ele dobrou, né? Ele saiu de 1 e foi para 2. Então, eu sei que essa corrente é 1,6. Vamos somar as duas. 5,7 mais 1,6, 7,3. 7,3 amperes. Aqui teve um pequeno erro, deve ter algum erro de arredondamento aí que eu devo ter executado, certo? Então não fechou 100% essa corrente B, mas está bem próximo. É algum erro de arredondamento aí. Então nesse exercício, o que nós verificamos? Bom, num circuito onde eu tenho ferro e entreferro, então, no circuito que eu tenho ferro e entreferro... Opa, só um minutinho. Então, no circuito que eu tenho ferro e entreferro, a corrente que eu tenho na entrada da minha bobina, ela depende tanto do ferro quanto do entreferro. A parcela da corrente que depende do entreferro, inicialmente ela é menor, certo?
e ela aumenta linearmente. Já a parcela da corrente que depende do ferro, devido à saturação do ferro, ela aumenta de uma forma, não é exponencial, depende ali da forma da saturação, certo? Mas ela aumenta de uma forma muito mais pronunciada. Então eu vou pegar aqui de novo. Eu vou apagar essa parte aqui para a gente comparar somente as correntes, o valor final. Então notem que conforme o ferro for saturando, no primeiro momento ele aumentou mais de 10 vezes, e aqui então aumentou umas 100 vezes quase, certo? Então a parcela da corrente devido ao ferro, devido ao fato do ferro estar saturando, ela aumentou de forma sensível. Já a parcela da corrente devido ao entreferro aumentou linearmente. Nós dobramos a densidade de fluxo, dobrou a corrente. O resultado final foi uma corrente que aumentou de forma mais expressiva, porque inicialmente o ar era mais importante, o entreferro era mais significativo na corrente, e aqui no final o ferro está sendo mais significativo para gerar na corrente entrada, devido à saturação do núcleo de ferro. Só que vamos ver se nós temos mais algum exercício que eu queira comentar com vocês. Bom, esse é um exercício para calcular a tensão, calcular aí a corrente pico, corrente eficaz e também as perdas no núcleo, certo? Então, para calcular as perdas no núcleo, nós vamos fazer algo muito parecido com o que nós fizemos para ler o campo H, certo? Esse exercício tem uma pequena pegada aí, né? Porque está tudo em polegadas, né? Então nós temos que passar para metros. Então a relação entre 1 metro e polegada está dada aqui embaixo. Então, se eu preciso aí saber a potência aparente, então aqui é a potência aparente, nesse caso a densidade é 1,5, então eu venho aqui, 1,5, busco na minha curva, vou obter uma potência aparente de 1,5 VA por quilograma, certo? Para eu saber a perda, eu vou de novo no 1,5, agora é um outro gráfico, um gráfico que me relaciona densidade com perda, note que está em watts, então isso é perda. Obtenho aqui 1,2 watt por quilo, certo? Esse exercício está resolvido para vocês, então vocês podem pegar no slide, certo? Vocês podem estar obtendo o exercício, certo? Não vou resolver de novo. A única coisa que eu queria chamar a atenção é que, então se eu quiser, notem que nós obtivemos lá para o B de 1,5, nós chegamos a uma potência aparente que é igual a 1,5 VA por quilo. Se vocês pegarem o volume do material do exercício do transformador, vocês vão chegar que ele tem um volume aí de 1.729 centímetros cúbicos. Buscando a densidade do ferro, uma vez que isso é ferro, vocês vão chegar que isso tem uma massa de 13 quilos. Então, para eu saber qual que é a potência aparente que eu tenho nesse circuito magnético, eu preciso pegar o valor que eu li no gráfico e multiplicar pela massa de 13 quilos. Então, vamos chegar a uma potência aparente de 20 VA. E o mesmo para perda, certo? Nós pegamos uma perda no ferro de 1,2 watt por quilograma. Eu preciso pegar essa perda, multiplicar pelos 13 quilogramas que eu calculei, vou chegar numa perda de 16 watts.
Eu vou deixar então, vocês podem depois ir nos slides e ver esse exercício resolvido de uma forma um pouco mais detalhada ali, certo? Só queria chamar a atenção que o gráfico que o fabricante nos fornece de potência eficaz de perda, ele é por unidade de volume, por unidade de massa. Então, você tem que saber qual que é a massa do circuito magnético para poder calcular a potência aparente total e também a perda total que nós temos no ferro. Dúvidas aí, pessoal? Consegue me ouvir, professor? Alô? 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 Fábio, tá um pouco baixo teu som, viu? Eu vou escrever no chat. Uhum. Uhum. Certo, bom dar uma olhada lá na corrente. Quando nós calculamos essa primeira corrente aqui, que nós chegamos, que foi, eu tenho um campo B, obtenho um campo H, vou na fórmula aqui do NI vezes H e calculo uma corrente. Antes de mais nada, note que nesse exercício não tem entreferro, né? Esse exercício só tem núcleo de ferro. Certo? Então, ele ficou um pouco mais fácil porque eu não tenho aquela segunda parcela da corrente. Então, a corrente realmente só depende do núcleo de ferro e só depende dessa equação aqui. Então, nós calculamos uma corrente máxima aqui, certo? Que deu 1,3. Desculpa, 0,13. Essa corrente, na verdade, ela é composta por duas correntes. Aqui eu estou calculando corrente eficaz. No item C, eu vim aqui e calculei a corrente eficaz. Notem que se você pegar essa corrente de 0,1 e multiplicar por raiz de 2, você vai mais ou menos chegar no valor dessa corrente aqui, certo? Que aqui nós calculamos o valor de máximo da corrente, aqui nós calculamos o valor eficaz. Não sei se era isso aí que você está querendo. Não tá. Ah, caramba. Vamos compartilhar. Beleza, agora tá, né? Então, no exercício, foi calculada a tensão e foi calculado a corrente. Deixa eu voltar aqui para o item B, para o enunciado do exercício. Certo? Lembre que eu comentei. Ah, tá. Qual que era a dúvida daquela corrente, Fábio? Deixa eu ver. Deixa eu ler tudo que você escreveu, na verdade. Uhum. Nesse exercício, que foi o exercício 9, nós não calculamos perda, certo? Aqui tem a ver com energia armazenada, né? E note também que nós não foi suposto aqui corrente contínua, né? Nós não aplicamos corrente alternada ali, certo? Foi um caso estático, né? Para que nós tenhamos uma densidade de campo de 1 Tesla, eu tenho que ter uma corrente que é 0,8. A maior parte dessa corrente foi necessária para magnetizar o núcleo de ar. Conforme eu aumentei aqui a densidade de campo, eu precisei de uma corrente maior. E a parcela da corrente devido ao núcleo de ferro foi aumentando. Até que, por último, a maior parte de corrente era para magnetizar o ferro e não o ar.
a energia armazenada. Exatamente. E é um valor estático, né? Note que eu não fiz nenhuma consideração aqui de frequência, certo? Tá joia. Mais dúvidas, pessoal? Bom, nós vamos estar encerrando então essa primeira parte da matéria, que nós estamos estudando revisão de eletromagnetismo. Na próxima aula, nós vamos então começar o estudo aí do transformador, certo? Possivelmente na próxima aula deve ser uma aula síncrona também. Então, dessa vez, em vez de alternar, nós vamos ter 2 aulas síncronas seguidas. Deixa eu ver aqui mais algum recado que eu tenho para passar para vocês. Vocês têm, então, mais um material ali, que seria uma aula 4 de eletromagnetismo, que vai ficar uma aula assíncrona, certo? Para vocês fazerem aí em paralelo ao longo da semana. Estamos fazendo isso porque o nosso semestre é muito curto. Normalmente eu daria ainda mais uma aula de eletromagnetismo. Mas nós precisamos condensar um pouco mais o nosso conteúdo, porque nosso semestre vai ser bem curto. Sim, eu falei o seguinte, na próxima aula, daqui na semana que vem, nós vamos falar sobre transformador. Então nós estamos encerrando essa primeira parte aí de eletromagnetismo. Não esquecendo, né, que tem uma atividade ali para ser feita, né? Tem a terceira atividade que vocês têm que fazer, vou até voltar a compartilhar aqui. Vamos lá no Moodle. Então, semana passada foi essa aula assíncrona, né? Nós estamos aqui na aula 4, dia 24, que é uma... Então, vocês têm aqui a atividade número 3 para estar fazendo, né? Lembrando, tem até amanhã, né? E são 2 tentativas aí, permitidas. A quarta aula, vocês vão ter que estar, então... Na verdade, essa quarta aula são exercícios resolvidos, certo? Então, eu recomendo que vocês revisem os vídeos e também vejam esse vídeo aqui que é de resolução de exercício. Assim que ainda hoje, até o final da tarde, eu devo estar colocando no Moodle, né, nossa aula de hoje, né? Quem quiser revisar a aula de hoje, no máximo até final da tarde ou até amanhã de manhã, vai estar disponível o vídeo, certo? Que foi gravada a aula, eu vou estar disponibilizando lá no Moodle. Mais alguma questão, pessoal? Não tivermos mais nenhuma questão, então eu estou encerrando a nossa aula de hoje. Nós nos encontramos novamente semana que vem. Ok, pessoal. Obrigado aí pela presença de todos. Nos vemos aí na semana que vem.